No nosso mundo, infelizmente, existem algumas pessoas que decidem trilhar o caminho do crime. Essas pessoas muitas vezes acabam cometendo crimes ousados e absurdos. Nos casos mais inacreditáveis, algumas filmagens se sobressaem, provando que os criminosos podem passar de todos os limites com seus atos. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa o seu like, clica aí embaixo no botão de se inscrever para chegarmos logo a 100 mil inscritos e bora lá! Kelsey Smith, uma moradora de Portland, nos Estados Unidos, teve uma surpresa chocante quando uma mulher simplesmente entrou dentro da sua casa. Mesmo com os cachorros latindo feito loucos atrás dela, a criminosa não se importou. Ela caminhou até um dos quartos da casa e se deitou na cama como se fosse sua dona. Kelsey havia deixado a porta da residência destrancada para facilitar o serviço dos pedreiros que estavam arrumando sua casa, mas não imaginava que alguém seria tão cara de pau de invadir dessa forma. A invasora, uma mulher sem teto de 54 anos, identificada como Lynn Zinzer, não se importou com as roupas limpas empilhadas em cima da cama do filho de Kelsey. Ela chegou lá e simplesmente deitou em cima de tudo. Kelsey estava falando no telefone quando ouviu o barulho dos cachorros. Inicialmente, havia pensado que seu marido havia voltado para casa. Ela foi verificar o que estava acontecendo quando levou o maior susto de sua vida. Inicialmente, saindo para buscar ajuda, ela retornou aos berros, expulsando a intrusa do quarto de seu filho. Mas a história não termina aí. Depois de ser presa, a Zinzer foi liberada no mesmo dia pela promotoria pública sob uma ordem judicial que estabeleceu fiança de $0. Pois é, ela basicamente não recebeu qualquer tipo de punição pelos vários crimes que cometeu. O caso gerou indignação na população, mas principalmente na própria Kelsey, que agora se sente sem segurança alguma. Aparentemente, não foi a primeira vez que Zinzer acabou passeando pela delegacia. Ela tem um histórico de transtornos mentais e, por conta disso, a prefeitura não consegue mantê-la atrás das grades. O pior é que Kelsey não recebeu qualquer justificativa. Ela tentou entrar em contato com a delegacia, mas ninguém quis atendê-la. Publicamente, a promotoria também não comentou sobre o caso, aumentando ainda mais as especulações e indignação dos moradores da cidade. No dia 13 de julho de 2024, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estava fazendo um discurso ao ar livre em um comício na Pensilvânia, quando sofreu um atentado contra sua vida através do atirador Thomas Matthew Crooks. Thomas se posicionou no telhado de um prédio próximo ao local do evento e disparou 8 vezes. Um dos tiros atingiu o ex-presidente na orelha direita, enquanto outros tiros feriram gravemente 2 pessoas da plateia e até tiraram a vida de um participante. Imagens de segurança mostram o momento exato em que Trump, ferido, se protegeu atrás do púlpito, sendo rapidamente escoltado por agentes do serviço secreto, enquanto levantava o seu punho para o ar, incentivando a multidão a lutar. O atirador foi abatido no local pelos snipers do evento, enquanto Trump foi levado ao hospital e liberado no mesmo dia, reaparecendo em público 2 dias depois com o curativo na orelha. No entanto, seus problemas ainda estavam longe de terminar. Mais recentemente, no dia 15 de setembro de 2024, o ex-presidente estava em um momento de lazer em seu próprio clube de golfe na Flórida, quando Ryan Wesley Root, de 58 anos, foi flagrado escondido nos arbustos com um rifle. Agentes do serviço secreto que estavam fazendo uma varredura no local avistaram o Ryan a cerca de 370 metros de distância, próximo a um dos buracos do campo de golfe, do qual Trump se aproximaria em breve. Um dos agentes abriu fogo contra Ryan e ele saiu correndo, enquanto Trump era retirado às pressas pelos seguranças. Felizmente, dessa vez, o criminoso não teve tempo suficiente para tentar atirar em Trump. Após uma busca intensa, Ryan foi capturado em outra cidade, cerca de 12 horas depois do incidente. A polícia também encontrou no local do crime o rifle sem números de série, mochilas com itens suspeitos e uma filmadora. Ryan foi detido sob sérias acusações e agora está sendo investigado pelo FBI, suspeito de tentativa de assassinato.
A câmera de um porteiro eletrônico de uma residência em Connecticut, nos Estados Unidos, flagrou uma tentativa de assalto assustadora no dia 14 de abril de 2023. O criminoso, disfarçado de entregador, tentou invadir a residência, mas foi surpreendido pela reação rápida do dono da casa. Xavier Otero, de 37 anos, chegou ao local vestindo um colete laranja fluorescente e segurando o envelope, simulando uma entrega. Quando o morador abriu a porta, Otero sacou uma arma e tentou entrar à força, porém, o dono da casa agiu rapidamente e empurrou o assaltante para fora, frustrando a tentativa de roubo. They ended up catching this guy and his getaway driver. Nas imagens da câmera também é possível ver uma caminhonete prata, uma Dodge Ram, estacionada perto da casa onde o cúmplice de Otero, Jean Carrestilho Torres, de 26 anos, aguardava para a fuga. Após serem expulsos da residência, o falso entregador correu em direção ao veículo e ambos fugiram do local. A polícia da cidade divulgou as imagens e, com a ajuda das denúncias, logo conseguiu localizar e prender os suspeitos. Xavier Otero e Jean foram detidos e tiveram que responder por diversos crimes, incluindo invasão domiciliar e posse de armas. Em mais uma das notícias que ninguém acreditaria se não tivesse sido filmado, um ladrão na Turquia provou que alguns criminosos, talvez assim como nós, têm bastante medo de serem assaltados. Afinal de contas, ele saiu correndo após se deparar com o próprio reflexo em um espelho. A gravação foi registrada por uma câmera de segurança de uma estande de tiro que o criminoso havia invadido pela janela quebrada. Ele parece vestindo um moletom e boné. Ao caminhar pela sala, se deparou com uma parede espelhada. Confuso e assustado, o ladrão deu meia volta e saiu correndo, como se tivesse visto um fantasma. O proprietário do estande informou que o alarme do local disparou assim que o ladrão entrou, alertando a polícia e a empresa de segurança. Segundo ele, o sistema de segurança é extremamente eficiente, já que se trata de um estande de tiro, o que torna a eficiência do espelho para espantar o ladrão ainda mais irônica. Uma câmera externa ainda flagrou o ladrão fugindo, apressado com um cúmplice que o aguardava do lado de fora. Um crime desastroso ocorreu na madrugada em Ohio. Tristan Hilde, de 27 anos, tentou invadir um banco luxuoso, mas sua fuga terminou em uma prisão inacreditável. O alarme do banco disparou por volta das 2 horas da manhã, alertando a polícia da cidade, que rapidamente chegou ao local. Os agentes ouviram barulhos vindos do teto e notaram algo estranho. Havia uma lixeira posicionada logo abaixo de uma porta de acesso no teto. Com câmeras corporais ligadas, os policiais aguardaram enquanto a porta do teto era aberta pelo ladrão. Primeiro, uma mochila com ferramentas de construção caiu no chão. Logo em seguida, Tristan despencou do teto direto na lixeira, sendo preso no ato pelos agentes que estavam aguardando pacientemente pela sua chegada. Get out. Get out. Okay. Just fucking put your hand. O ladrão foi detido e acusado de arrombamento, posse de ferramentas criminosas e tentativa de arrombar o cofre do banco. No entanto, o chefe de polícia, Terry Graham, afirmou que Tristan foi liberado pouco depois, após pagar uma fiança de $50 mil. Parece até uma história retirada de um filme de terror, mas infelizmente aconteceu de verdade. Joey Cummings, um morador de Nova York, descobriu algo assustador dentro da sua própria casa. Depois de perceber que alimentos estavam desaparecendo misteriosamente, ele instalou câmera de segurança para descobrir o que estava acontecendo, e foi aí que o negócio ficou medonho. As imagens gravadas durante uma madrugada mostram o momento em que uma mulher completamente estranha sai de dentro de um dos armários da cozinha de Joe. Por incrível que pareça, ela já estava morando escondida ali há cerca de 2 semanas, período no qual ela furtava comida da geladeira e até urinava na pia da cozinha.
A mulher, que parecia conhecer bem a rotina do morador da casa, tinha acesso a todos os cômodos e agia como se estivesse em seu próprio lar. Ela pôde ser vista pegando lanches e bebidas e até assistindo à TV tranquilamente. Porém, em determinado momento, ao ouvir barulhos suspeitos, ela se esconde novamente com medo de ser flagrada pelo proprietário. Assim que assistiu às imagens, Cummings entrou em contato com a polícia, que prendeu a mulher. Ainda é um mistério como ela conseguiu entrar na casa, mas a polícia acredita que ela tenha entrado por uma janela. Embora atacar manequins não seja necessariamente um crime, o caso de Shane Schindler é bastante especial. Aos 30 anos, o homem já era suspeito de ter assassinado 2 moradores de rua em Las Vegas. David Aldap, de 46 anos, e David Dunn, de 60, foram encontrados sem vida em janeiro e fevereiro de 2017, ambos com ferimentos graves na cabeça. Nenhum deles foi roubado, o que aumentou ainda mais o mistério em torno dos homicídios. Para pegar o criminoso, a polícia criou uma armadilha, posicionando um manequim em uma esquina próxima ao local dos ataques, simulando uma pessoa sem teto dormindo. Câmeras de segurança foram instaladas e flagraram Schindler andando em volta do manequim por cerca de 15 minutos antes de golpear a cabeça do boneco com um martelo. Schindler foi preso imediatamente no local. Em sua defesa, ele afirmou que sabia que o manequim não era uma pessoa real, mas isso não convenceu as autoridades. Além disso, fotos dele em locais próximos às vítimas foram encontradas em seu celular, o que reforçou as suspeitas. Diante das acusações, ele foi sentenciado à prisão, onde permanece até hoje. Vestindo uma camiseta do Mickey Mouse, talvez você até poderia pensar que a Disney estaria promovendo algum tipo de filme de terror com esse vídeo. Mas infelizmente se trata apenas de um criminoso maluco que deve gostar do rato mais famoso do mundo. Ele foi capturado em um momento de pura tensão pela câmera do porteiro eletrônico de uma residência de Louisiana, nos Estados Unidos. Darren Cavalier estava com um enorme facão em mãos e algumas ferramentas tentando invadir a casa a todo custo. No início da gravação, ele surge andando calmamente pela frente da casa. A princípio, tenta abrir a porta girando a maçaneta, que felizmente estava trancada. Ele faz perguntas estranhas. Se aproximando das janelas e porta, pergunta "É você?" algumas vezes, antes de começar a tentar arrombar a porta. Is that you? Talk to me. Em certo momento, Darren faz um questionamento ainda mais estranho. Parando por um instante enquanto recupera o fôlego, pergunta: "Qual o sentido, já que você poderia atirar em mim?" Enquanto isso, uma mulher assustada tentava proteger os seus filhos pequenos. Ela se manteve em silêncio durante toda a tentativa de arrombamento, mas em um ato de desespero gritou para ele ir embora. Por incrível que pareça, isso funcionou. Darren até pediu desculpas, tentando justificar suas ações. Alegou que pensou que sua namorada estivesse dentro da residência. Ninguém esperava algo tão bizarro assim acontecendo em uma manhã de segunda-feira, em plena luz do dia. Felizmente, depois do incidente assustador, a polícia conseguiu chegar rapidamente ao local e prender Darren Cavalier. Um crime assustador foi registrado por uma câmera de segurança em Las Vegas, quando um homem armado tentou realizar um roubo durante o dia. Por volta das 2:30 da tarde, a vítima estava chegando em casa e estacionou seu carro na garagem, sem saber que estava prestes a quase perder sua vida. Assim que entrou na garagem, o assaltante apareceu e exigiu que a vítima entregasse seus pertences. Assustado, o homem tentou fugir e foi a câmera do seu vizinho da frente que registrou tudo. O criminoso o perseguiu com a arma de fogo em mãos, mas no momento do disparo, por algum milagre, o tiro não saiu e a vida da vítima foi poupada. Desesperado, o assaltante correu até um carro preto que estava estacionado nas proximidades e fugiu rapidamente do local. Infelizmente, apesar do crime ter ocorrido em julho de 2022, a polícia ainda não o localizou e continua as buscas para sua apreensão, considerando um fugitivo perigoso. O velho golpe do telefonema sobre sequestro acabou em tragédia nos Estados Unidos, depois que um idoso de 81 anos foi acusado de assassinato após atirar em uma motorista de aplicativo, que, sem saber, estava participando do golpe. O caso aconteceu em Ohio no dia 25 de março de 2024. William Brock,
de 81 anos, acreditava estar ajudando a salvar um familiar que, segundo ele, estava preso e precisava de fiança. O golpista, que havia contatado Brock, forneceu informações falsas e ameaçou a segurança da família do idoso, levando-o a acreditar que precisava agir rapidamente. Por volta das 11 horas, a motorista Loleta Hall, de 61 anos, chegou na casa de Brock para pegar uma encomenda, seguindo as instruções recebidas através do aplicativo. Sem saber que estava lidando com uma situação perigosa, Hall foi recebida por Brock com uma arma em punho. Ele tentou forçá-la a revelar quem a havia enviado, mas a motorista, genuinamente sem saber de nada do que o idoso estava falando, acabou o enfurecendo. Pick up a package. And she is backing away because he has just shot her in the leg. Brock disparou várias vezes contra Hall enquanto ela tentava escapar. A motorista foi encontrada caída a cerca de 6 metros de seu carro e, apesar de ser levada ao hospital, não resistiu aos ferimentos e faleceu durante sua cirurgia de emergência. O incidente foi capturado pela câmera do carro de Hall, mostrando a cena angustiante. Brock foi preso e enfrenta acusações de assassinato, agressão e sequestro, enquanto o verdadeiro culpado disso tudo permanece foragido. Inicialmente acreditava-se que ele era um canadense devido ao número de celular, mas logo descobriram que o golpista usou um número temporário, permitindo assim se manter no anonimato. A Uber, depois de expressar suas condolências à família da vítima, afirmou que baniu o usuário que enviou Hall à casa de Brock de sua plataforma e está colaborando com as investigações. Lá em Manhattan, nos Estados Unidos, um crime bizarro que ninguém esperava aconteceu quando um homem foi flagrado pelas câmeras de segurança roubando um cachorro na frente de uma padaria. Luca, uma dachshund de 7 anos de idade, estava amarrado em frente à loja para não fugir, mas não adiantou de nada. O estranho chegou e, com facilidade, desatou o nó e levou o pet embora consigo. O namorado de Vitória de Grazi, a dona do cachorro, havia entrado na loja por apenas alguns minutos, tempo suficiente para que o criminoso se aproximasse de Luca, o acariciasse e em seguida o desamarrasse e fugisse com o cãozinho. As imagens das câmeras de segurança logo foram divulgadas, mostrando o homem que agiu naturalmente enquanto roubava o bichinho de estimação. A divulgação agitou a comunidade local e uma pessoa reconheceu Luca nas ruas de Nova York, ligando para a polícia. Quando os agentes chegaram ao local indicado, encontraram o dachshund sozinho. Pelo menos ele foi devolvido à dona Vitória, trazendo um certo alívio, mas o criminoso nunca foi encontrado. Alguns anos atrás, imagens de uma câmera de segurança deixaram a população da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, completamente horrorizadas com a ação de um policial rodoviário ao disparar contra um motorista desarmado, depois de pará-lo em uma abordagem a respeito do uso do cinto de segurança. Imagine só levar 4 tiros por esquecer-se de usar o cinto de segurança de um carro. Foi exatamente isso que aconteceu com Levar Jones. Nas imagens, podemos ver Sean Grubert, o policial em questão, ordenando ele a retornar para dentro do veículo e buscar seus documentos, quando Sean decidiu abrir fogo sem qualquer aviso. Have your license, please. Get out of the car! Get out of the car! Felizmente, o motorista foi levado para o hospital e conseguiu sobreviver. Já o policial perdeu seu cargo e acabou sendo preso. Durante o julgamento, Sean chorou ao admitir que o que fez foi errado, dizendo à sua vítima Jones que ele cometeu um erro e pediu perdão. A defesa também alegou que o ex-policial sofria de transtorno de estresse pós-traumático, resultado de um incidente anterior, e que ele acreditava estar em perigo ao ver um objeto nas mãos de Jones. As justificativas e demonstrações de arrependimento, no entanto, não foram suficientes para o juiz, que acabou condenando Sean Grubert a 12 anos de reclusão pelo seu equívoco. Uma tentativa de assalto na cidade americana de Atlanta acabou virando uma espécie de cena de comédia quando o ladrão foi completamente ignorado por suas vítimas, mulheres, dentro de um salão de beleza. O crime flagrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento mostra o homem entrando no local com a mão escondida debaixo de uma bolsa, simulando estar armado. O assaltante grita, muito bravo, exigindo que todos entreguem o dinheiro e esvaziem seus bolsos, mas, para sua surpresa, ninguém sequer se move. Visivelmente frustrado, ele repete a ordem várias vezes, sem sucesso. Os clientes e funcionários do salão continuam sentados, ignorando as ameaças completamente.
Em um ato de desespero para não sair dali sem nada, o assaltante se aproxima de uma mulher que havia se levantado e, em um movimento súbito, consegue arrancar o celular de suas mãos. Mesmo assim, ele parece continuar confuso com a atitude de suas vítimas. Ele decide ir embora sem dizer mais nenhuma palavra sequer. A polícia de Atlanta informou que o celular foi recuperado posteriormente, mas o suspeito continua foragido. Não se fazem mais filmes de bang bang como antigamente, mas isso não é um problema para Robert Borba, um cowboy contemporâneo de Oregon que, armado apenas com seu laço e a companhia de um cavalo, decidiu se tornar o próprio protagonista de um crime que estava acontecendo ao impedir o ladrão de fugir. Ao sair de um supermercado da rede Walmart depois de comprar ração para seu cachorro, Robert ouviu uma mulher gritando: "Parem ele roubou minha bicicleta." Em segundos, o ladrão passou em alta velocidade de bicicleta, impossibilitando qualquer tentativa de perseguição a pé. Sem hesitar, Robert fez o que um cowboy faria. Montado em seu cavalo, ele pegou seu laço e, em poucos movimentos precisos, laçou o ladrão como se fosse um novilho. Depois de imobilizar o suspeito, Robert ligou para a polícia, informando de forma inusitada que tinha amarrado o homem a uma árvore. Quando os policiais quase pensaram que era uma pegadinha, o ladrão estava realmente amarrado na árvore com um cowboy herói da história montado em seu cavalo logo ao lado. Depois que tudo foi esclarecido, em vez de cavalgar em direção ao pôr do sol, Robert fez um pedido inusitado. Ele queria a sua corda de volta. Agora sim, depois de recuperar o seu laço, ele ajustou o chapéu e foi embora como um cowboy do Velho Oeste faria. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.